Ora então, nesse caso, damos início à conferência. O meu nome é Miguel Silva, em nome do Instituto Trazeno, bem-vindos. Não somos muitos, mas somos bons e somos interessados, que é o que é mais importante. Eu já queria ter organizado este evento há muito mais tempo, porque eu tenho uma confissão a fazer. A professora Isabel David foi minha professora no ISCS há muitos anos atrás. Foi uma das professoras que eu mais apreciei pela capacidade de objetividade, de imparcialidade, de realismo que tinha nas suas análises políticas e geopolíticas. Desde então, a professora Isabel tem um doutoramento, continua a lecionar no ISCS e é investigadora do Instituto do Oriente, com especialização em estudos turcos e na realidade turca. Ora, porquê que isso é relevante para o Instituto? Nós somos um Instituto com o objetivo de investigar o pensamento conservador e aquilo que eu acho interessante é que, no caso do conflito no Médio Oriente, neste momento, não só nós temos um conflito que suscita muitas interpretações diferentes de escolas de pensamento diferentes em termos de relações internacionais, mas também muitos dos líderes que estão em conflito são de direita e são conservadores. E nos interessa compreender porque é que eles estão em conflito, que tipo de processos de politização é que eles tiveram que passar dentro dos seus próprios países e realidades. E eu penso que a professora Isabel David é a académica em Portugal mais bem preparada para nos falar e para nos elucidar sobre isso. Portanto, passo a palavra, Isabel, ficamos às suas mãos. Muito obrigada, Miguel. De facto, um gosto este convite, aceitar este convite. Realmente conheço o Miguel já há bastante tempo e a minha área de especialização, efetivamente, é política e sociedade turca. E a Turquia tem tido um grande protagonismo sobretudo nos últimos anos, tem-se tornado mais visível em Portugal. E isso deve-se notoriamente àquilo que é o papel de mediador da Turquia em relação ao conflito na Ucrânia. Mas este partido político, como o Miguel disse, é um partido de direita, conservador, assumiu o poder há já 22 anos, ou quase 22 anos, no final de 2002, na sequência de uma grande crise económica na Turquia. As eleições resultaram numa vitória com maioria absoluta do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, na altura ainda sem o atual presidente Recep Tayyip Erdogan. Mas, portanto, este partido está no poder desde 2002 e, entretanto, a Turquia transitou para um sistema presidencialista na sequência de um referendo em 2017 e o presidente Erdogan tem sido presidente já desde 2014, mas com este sistema presidencialista que foi implementado em 2018. Ora, este papel da Turquia no plano internacional é um papel que foi assumido desde logo em 2002, na altura ainda, portanto, este AKP é um partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKP nas siglas turcas, Adalet ve Kalkınma Partisi. É um partido que se assumiu desde logo através de uma expressão Muhafazakar Democracy, uma democracia conservadora, e um partido considerado moderadamente islamista, enfim, com vontade de repor a Turquia no plano internacional, com vontade de facto, retomar aquilo que tinha sido, aquilo que eles consideram ser a grandeza do Império Otomano, e muito deste papel internacional na Turquia tem a ver com essa vontade de retomar o papel que o Império Otomano teve na história europeia, na história mundial, durante, enfim, digamos, pelo menos desde a conquista de Constantinopla, em 453, e ainda antes, se formos ver os territórios ali dos Balcãs. Portanto, esse é o objetivo. E, precisamente, aqui neste conflito entre Israel e a Palestina,
precisamente o Império Otomano é a antiga potência imperial, a potência colonizadora, desde 1516, que o Império Otomano conquistou os territórios da Palestina, ou aquilo que é hoje Israel, se quisermos, portanto, desde 1516 até 1918, portanto, são 300 anos, praticamente, 300 anos de domínio otomano sobre o território. E isso está muito também, este papel do Império Otomano e as suas relações com os judeus também vem ainda mais ou menos desta altura. Lembramos que a expulsão e a conversão forçada dos judeus em Portugal a partir de 1496 foi um dos acontecimentos que marca estas relações do Império Otomano com Israel. Ainda não Israel, mas com os judeus, com o povo judaico. Porquê? Porque muitos destes judeus de Portugal e de Espanha escolheram o Império Otomano para se estabelecerem e foram acolhidos de braços abertos pelos turcos. Portanto, foram aceites e acolhidos de braços abertos. E, sobretudo, até à queda do Império Otomano e depois a implantação da República Turca em 1923, já estamos agora com 101 anos, praticamente. Portanto, nesse tempo do Império Otomano, os judeus tiveram uma total liberdade de culto, liberdade para falar a sua língua, que era o ladino, que ainda hoje os mais velhos ainda falam ladino, que no fundo é um espanhol antigo. Também havia um ladino português, mas que se perdeu porque os números de judeus espanhóis de facto eram muito superior, e eles continuaram a falar a sua língua até à implantação da República Turca. E a República Turca é responsável por uma política de turquificação que houve uma campanha a partir dos anos 30, Cidadão Fale Turco, e portanto que implementou essa turquificação, e o ladino foi sendo progressivamente abandonado. Ora, isto é importante porquê? Porque os judeus, e nomeadamente estes sefarditas, não é, de origem da Península Ibérica, embora também os haja de origem ashkenazi da Europa Central, sobretudo a Turquia também teve esse papel de acolhê-los durante a Segunda Guerra Mundial e ainda antes, quando eles já fugiam ao nazismo. A Turquia também os acolheu, e nomeadamente intelectuais turcos que foram muito importantes para o desenvolvimento das universidades turcas a partir dos anos 30 e 40. Portanto, há aqui uma relação muito antiga, e essa relação de acolhimento primeiro do Império Otomano foi encarada, e há até uma fundação na Turquia, que é a fundação dos 500 anos, que procurava celebrar os 500 anos do acolhimento desses judeus sefarditas de Portugal e de Espanha que foram para o Império Otomano. Essa fundação ainda existe. Portanto, essa fundação, no fundo, reúne aquilo que é uma dívida, considerado como uma dívida de gratidão dos judeus sefarditas ao Império Otomano. E também se fala muito de como os judeus eram os médicos dos sultões otomanos, por exemplo. Portanto, há uma relação aqui de acolhimento, de tolerância e de como sabem, o Império Otomano, enfim, tinha bastantes nacionalidades, e mesmo a República Turca continuou a ter, ainda hoje a Turquia tem pessoas de origem de 44 nacionalidades, portanto é um país que continua a ser, apesar de tudo, multicultural. Os judeus foram sempre encarados como a minoria leal, a minoria que nunca procurou ter algum tipo de relações privilegiadas com potências estrangeiras que pudesse ser visto pela Turquia como uma tentativa de dividir a Turquia ou o Império Otomano ainda, quando
existia. Portanto, esta relação é muito importante para perceber as dinâmicas entre os judeus em geral e o Império Otomano primeiro e a Turquia. Esta dívida de gratidão, a visão do Estado turco e otomano de que os judeus são uma minoria leal ao Império primeiro e leal à República, é muito importante compreender estas dinâmicas. Ora, esta visão e também a fundação do Estado de Israel em 1948 trouxe aqui várias mudanças. Em primeiro lugar, a partir do momento em que se estabelece o movimento sionista, não é? Ainda no século XIX, mas sobretudo a partir do século XX e sobretudo após a fundação da República Turca, começou a haver um movimento de judeus turcos, ainda Império Otomano, ainda em 1917, enfim, quando há ali e em 1917-18, quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, começa a haver ali alguma imigração para as terras ainda palestinianas, ali naquela zona, portanto ainda aquilo que era um Sanjak otomano, que depois se converteu em mandato, não é? Da Sociedade das Nações. Mas, sobretudo, começa a haver uma maior imigração a partir do momento em que a República Turca é fundada e por causa da política de turquificação dos judeus turcos. Portanto, começa a haver aí. E depois acelera essa migração, acelera com a fundação de Israel em 1948. Tanto que em Israel há muitíssimas associações de judeus turcos em que mantêm as tradições que traziam da Turquia e continuam a falar turco ainda, muitos deles. Conheço algumas pessoas dessa comunidade de judeus turcos em Israel. Portanto, há aqui esta dimensão também. E, interessantemente, a Turquia é o primeiro país de maioria muçulmana a reconhecer a existência do Estado de Israel. É o primeiro país. Isto porquê? Por causa das especificidades do Estado turco, embora continue a ser, apesar de tudo, um país de maioria muçulmana, embora o número de pessoas religiosas esteja a decrescer sistematicamente. E mesmo com as políticas adotadas por este partido no poder desde 2002, políticas de incrementar a religiosidade, não estão a ter sucesso. Portanto, nas escolas, por exemplo, criar cursos sobre o profeta, por exemplo, não estão a resultar e há uma maior laicidade. Portanto, o reconhecimento de Israel tem a ver com esta especificidade do Estado turco ser um Estado laico. E esta laicização, é verdade que ela já vinha do Império Otomano, mas que foi acelerada com Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da Turquia moderna, e nesse sentido, obviamente, que separou a Turquia daquilo que eram os outros países na região, portanto, países não só de maioria muçulmana, como alguns países islâmicos, e regimes islâmicos, como o Irão. É verdade que o Irão é xiita, não sunita, mas de qualquer forma é um Estado islâmico, ou seja, um Estado em que a religião e o Estado não estão separados. Na Turquia há uma separação, daí que a Turquia não seja um Estado islâmico, mas sim um Estado de maioria muçulmana. Portanto, havia um interesse natural de um relacionamento próximo entre os dois países naquela zona. Também muito importante e uma equação que ainda hoje é fundamental perceber, a Turquia é a mãe d'água do Médio Oriente. O Tigre e o Eufrates nascem na Turquia, e nomeadamente naquilo que é a região curda, e que historicamente, enfim, há uma disputa entre curdos e armenos naquela zona, mas enfim, com aquilo que é considerado por muitos o genocídio dos armenos em 1915, portanto há cada vez menos armenos na Turquia, eles são residuais neste momento, uns pouquíssimos milhares.
Portanto, ali a Turquia, é aqui nesta zona curda hoje, na Turquia, que nascem os rios Tigre e Eufrates, que são fundamentais para o Médio Oriente. Portanto, os dois países, desde sempre, desde 1948, estabeleceram estas relações privilegiadas, até também pelo facto de a Turquia ser membro da NATO e Israel, obviamente, como sabemos, é um país apoiado pelos Estados Unidos. Portanto, há relações muito importantes entre os dois países desde 1948 e, como disse, ainda antes com a questão da minoria judaica na Turquia. Portanto, as relações evoluíram sempre favoravelmente, trocas comerciais, cooperação militar também, até porque a certa altura, e isto também é muito importante compreender, na Turquia é algo raro que junta a população turca nas suas múltiplas dimensões, é a questão de Israel. A extrema-esquerda é pró-Palestina, a direita é pró-Palestina, portanto há aqui um conjunto de fatores que fazem com que este assunto da Palestina seja algo consensual entre a sociedade turca. E este partido, no poder na Turquia, também é pró-Palestina, e nomeadamente Recep Tayyip Erdogan, lutador pela causa da Palestina e pela questão e da causa da irmandade muçulmana, que é um chapéu ideológico ao qual o Hamas pertence, mas ao mesmo tempo Erdogan sempre se assumiu desde 2003, quando ele de facto chegou à liderança do AKP. Ele sempre se assumiu como um protetor da comunidade judaica na Turquia. É verdade que essa comunidade judaica tem-se vindo a reduzir. Ela foi, historicamente, ali no início do século XX, foi o período de maior dimensão dessa comunidade judaica, mais de 100 mil pessoas, portanto, mais de 100 mil judeus na Turquia. Atualmente, esse número será 15 mil, talvez. Só os mais velhos, no fundo, ficam. Tem havido claramente essa migração para Israel, e não só para Israel, até para Portugal também, a partir do momento em que, em 2015, foi aprovada a lei da nacionalidade para os judeus sefarditas. Vários vieram para Portugal, vendo um país calmo, um país em que podem trabalhar, viver, em que não há antissemitismo visível. Isso também resulta de vários estudos. Os Eurobarómetros sistematicamente demonstram que Portugal é o país em que a preocupação com o antissemitismo aparece como menos evidente. Portanto, estamos a falar de números muito baixos, estamos a falar mais ou menos 10% número de judeus em Portugal que apontam o antissemitismo como um problema, ao contrário de outros países na Europa, onde é de facto uma das maiores, se mesmo a maior preocupação para os judeus europeus é o crescimento do antissemitismo. Portanto, esta questão, ou esta minoria judaica na Turquia, é já hoje bastante reduzida, portanto isto também é importante dizer, e é importante dizer também que tem havido, e essa é a percepção dos judeus na Turquia, tem havido um aumento de atos antissemitas na Turquia já no consulado deste partido desde 2012, nomeadamente quando Recep Tayyip Erdogan critica Israel de forma mais veemente por causa das ações israelitas na Palestina. E nesses momentos os atos antissemitas na Turquia aumentam. Estamos a falar tanto de atos físicos, já houve atentados em sinagogas, nomeadamente na sinagoga Nef Shalom, em Istambul, publicações em revistas, cartoons antissemitas, portanto, são coisas que vão sendo denunciadas sistematicamente pela comunidade judaica turca, que é
extremamente próxima do AKP e de Erdogan. E, interessantemente, essa comunidade apoiou o AKP desde o início, precisamente por ver no AKP uma maior tolerância em relação àquilo e, no fundo, ver um retomar daquilo que era a política do Império Otomano, que era a política do millet, ou seja, de respeito pelas minorias, respeito pela sua cultura, prática da sua religião. Portanto, há aqui toda esta dimensão. Ora bem, a primeira grande crítica na Turquia a Israel, e nomeadamente considerando as ações de Israel na Palestina como genocídio, curiosamente não pertencem a Erdogan, embora Erdogan já se tenha referido várias vezes às ações de Israel na Palestina como genocídio, mas essas declarações pertencem a um primeiro-ministro chamado Bülent Ecevit, portanto no final do século XX, no início do século XXI. Ele foi o primeiro a criticar as ações de Israel. Mas não era do AKP. Não. Nessa altura o AKP não existia. É do Partido Republicano do Povo, o partido de Mustafa Kemal Atatürk. O AKP só foi fundado em 2001, na sequência de uma grande crise económica, depois em 2002. Então, embora Erdogan já fosse ativo na política, nomeadamente nos anos 90, quando foi presidente da Câmara de Istambul, pelo partido Refah, que é o Partido do Bem-Estar, Welfare. Proto-AKP. Sim, embora o AKP se procure distanciar desse partido, considerando-se mais moderado, menos islamista, enfim. Portanto, essa foi a primeira grande crítica a Israel. E depois, em 2010, com este governo, houve uma flotilha que foi enviada, enfim, para Gaza em 2010, e o exército israelita afundou o navio, enfim, morreram turcos, e na sequência também desses esforços pró-Palestina de Erdogan, que na altura era primeiro-ministro, e sim, Erdogan assume-se como o campeão da Palestina. E, portanto, essa flotilha enviada em 2010, com ajuda humanitária, foi fundada pelo exército israelita e... Quem é que patrocinava a flotilha? O partido, o AKP, e algumas organizações humanitárias de cariz islâmico na Turquia patrocinaram essa ação. E, portanto, a partir daí tem havido sistematicamente problemas nas relações entre os dois países, nomeadamente nessa altura. Enfim, do ponto de vista diplomático, os embaixadores foram retirados. Portanto, houve um corte de relações diplomáticas, embora, interessantemente, em termos de comércio, o comércio até tem aumentado, portanto, as questões diplomáticas não afetaram. E a cooperação militar também sempre se manteve. Aliás, ela vem, sobretudo, a partir dos anos 90, os militares turcos têm alguns holdings, nomeadamente a OIAC, que são holdings militares e que também se expandem, conglomerados, que também se expandem a outras áreas económicas, mas que têm uma grande cooperação com Israel, e sobretudo nos anos 90 foi quando ela se cimentou muito a sério. Portanto, esse acontecimento em 2010 foi um acontecimento muito marcante nas relações entre os dois países, que é de relações diplomáticas, embora, como disse, em termos militares não houve, e de cooperação económica, não houve problemas, bem pelo contrário, as trocas comerciais entre os dois países aumentaram. Ora, portanto, e essa quebra de relações vinha até à guerra na Ucrânia. Portanto, os dois países estavam de costas voltadas, mas a guerra na Ucrânia, como é óbvio, mudou muita coisa, imediatamente. Enfim, como sabemos, as pressões inflacionistas, a questão do petróleo, a questão dos cereais, tudo isso, obviamente, que tem um grande impacto, enfim, em todo o mundo, mas na Turquia em particular. Basta olhar para o mapa e ver que, enfim, Houve um rapprochement a partir daí.
E a guerra Arménia-Azerbaijão não contribui também para... Sim, isso também é uma questão fundamental aqui nas relações entre os dois países, aqui irei também. Portanto, a partir de 2022, a Turquia empreendeu esforços para se reaproximar todos os países com quem tinha, enfim, tido problemas diplomáticos, também com o Egito, pelo apoio da Turquia à Irmandade Muçulmana e depois com Al-Sisi houve ali um corte nas relações entre os dois países e houve aqui uma reaproximação. E também os dois países começaram a entender-se em termos de... porque se descobriu, entretanto, no Mediterrâneo Oriental, gás natural, que vão ali, não é? Estão nas águas territoriais ali e, portanto, já estavam em marcha planos para cooperação na área energética entre os dois países. Ora, isto, enfim, foi tudo agora colocado em causa desde outubro, mas sobretudo a partir de abril, quando primeiro a Turquia anunciou restrições ao comércio entre os dois países, nomeadamente cimento, alumínio, aço, que a Turquia fornece a Israel, e há várias empresas turcas em Israel que são responsáveis por este comércio, portanto, empresas bastante grandes, empresas na Turquia, incluindo uma empresa em que um dos filhos de Erdogan tem participação. Portanto, esta questão é extremamente são embargos que a Turquia declarou contra Israel? Primeiramente, estão nestes termos, neste tipo de produtos, mas agora, em maio, no início de maio, a Turquia acabou o comércio com Israel. E dá um prazo de 3 meses para as empresas se adaptarem, procurarem novos mercados e implementar. Ora, aquilo que estava a acontecer desde o início de abril era este embargo, comércio naqueles produtos, sobretudo o alumínio, o aço, o cimento. O que se verificava eram coisas, enfim, um pouco curiosas, como a Turquia exportava, e Israel também exportava para a Turquia, não é? Mas retiravam tudo o que pudesse identificar a origem dos produtos e continuavam a exportar. Há algum país que seja intermediário devido há vários países que servem por exemplo, a Turquia é o país que mais comércio se faz com a Palestina, por exemplo. Mas também há a questão do Azerbaijão. E o Azerbaijão é claramente aqui um entreposto entre os dois países. O Azerbaijão, como sabemos, é turcóforo, e a língua é basicamente a mesma. Variam ali algumas coisas, mas a língua é basicamente a mesma. Ora, o Azerbaijão tem uma grande cooperação, sobretudo militar, com Israel. Muito grande. E, nomeadamente, a questão armena, que é uma questão fundamental nessas relações de Israel com o Azerbaijão. Porquê? Por causa da questão do genocídio dos armenos. Israel convém, enfim, aquelas são as suas relações externas, convém que haja um único genocídio que seja reconhecido, que é o dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, não é? O Holocausto. E precisamente o interesse do Azerbaijão e a questão de Nagorno-Karabakh, o enclave armeno no Azerbaijão, portanto, convém aos dois países. Aliás, os judeus turcos sempre defenderam a Turquia no plano internacional cada vez que se fala em genocídio armeno, sempre. Seja em França, os judeus sempre defenderam a Turquia. Em França, por exemplo, a questão agora, vimos nos últimos anos, houve vários países que reconheceram o genocídio dos armenos durante a Primeira Guerra Mundial, no Império Otomano. Os judeus estiveram sempre no esforço diplomático da Turquia a dizer não houve aqui nenhum genocídio, só houve um genocídio, que foi o genocídio dos judeus, o Holocausto. Mas eu acho que isso foi mais motivado pelo interesse de relações públicas de Israel ser a única nação genocidada,
ou em defender os seus interesses comerciais com o Azerbaijão e com a Turquia? As duas coisas funcionam, mas para Israel é muito importante defender a questão também de se houve um único genocídio. Isso é muito importante, isso faz parte da narrativa israelita desde o primeiro dia, como é óbvio. Para a Turquia também interessa negar a existência de, como sabemos, há vários estudos, enfim, uns que dizem que não, outros dizem que sim, enfim. Portanto, à Turquia interessa que essa questão seja absolutamente posta de parte, mas para Israel também. E, portanto, o Azerbaijão, no meio disto tudo, é uma peça fundamental. Porquê? Porque Israel fornece cooperação militar e muitas das armas que, não é, nas várias guerras têm havido na Nagorno-Karabakh são fornecidas por Israel, e até também para contrariar o Irão. Portanto, é também muito importante para isso. E também, muito importante, 40% do petróleo de Israel vem do Azerbaijão, via Turquia, nomeadamente via um oleoduto que é o BTC, Baku, Tbilisi, Ceyhan, e é precisamente do porto de Ceyhan, na Turquia, que sai o petróleo e é levado para Israel. Portanto, há aqui Esse petróleo foi alvo de embarque também? Isso é uma coisa que teremos que ver. Assim, isto é o Azerbaijão, mas a Turquia, obviamente, tem uma grande influência sobre o Azerbaijão. Há várias pessoas em Israel, incluindo académicos, que pensam que agora este corte total do comércio entre Israel e Turquia pode afetar também o comércio com o Azerbaijão. Enfim, não sabemos, mas o que é certo é que é uma grande fatia das exportações de Israel, não é? Ou das importações de Israel. 40% é uma grande fatia. E para o próprio Azerbaijão, obviamente, enfim, claro que o Azerbaijão pode sempre exportar o petróleo para outros países, obviamente. Interessantemente também, Israel também importa petróleo do Kurdistão iraquiano via Turquia. Portanto, há aqui todo um conjunto de, enfim, situações sobrepostas que complicam muitíssimo. Se o Azerbaijão vai eventualmente ceder a alguma pressão turca, não sabemos, mas o que é certo é que, obviamente, o Azerbaijão tem uma grande influência da Turquia. Isso é fato. Depois, também, obviamente que do ponto de vista militar, para a Turquia também convém exportar para o Azerbaijão, enfim, como exporta para outros. Se há uma coisa que a guerra na Ucrânia permitiu à Turquia foi tornar conhecido o seu armamento. E a indústria militar, nomeadamente, que é pública e privada, há ali os dois setores, e nomeadamente os drones, não é? Que todos conhecemos, que tem vindo, e que agora, aliás, foi um drone turco que encontrou o helicóptero onde viajava Raisi. O drone Akıncı é o nome do drone, foi um drone. Portanto, há aqui uma... A Turquia claramente tem também interesse, não é, em ampliar o seu mercado de exportação na indústria militar. Portanto, há aqui depois uma outra questão também aqui muito importante, e se calhar depois paro por aqui e as perguntas serão mais interessantes, a questão curda. Na Turquia, como sabemos, a população curda é a maior minoria na Turquia e a maior nação sem Estado no mundo. A maior nação sem Estado no mundo. Na Turquia, enfim, não sabemos muito bem, porque depois há assimilados, mas na Turquia os curdos serão cerca de 18 milhões, 20 milhões, uma fatia muito grande da população turca, ou da população da Turquia. E os curdos estão espalhados também, como sabemos, o Iraque, e, enfim, uma autonomia, que diria que é quase um Estado de facto, no Iraque, na Síria, no Irão.
Mas, interessantemente, os curdos da Turquia são maioritariamente muçulmanos, mas há também curdos alevitas, de religião alevita. Mas, fora da Turquia, e nomeadamente no Iraque, há curdos judeus. Há curdos de religião judaica. E eles são mais de 100 mil em Israel. E, portanto, a questão curda é também aqui uma questão muito importante, porque na Turquia acredita-se que a Mossad treina o PKK, que é, não é, a guerrilha curda ali naquela zona. Acredita-se, há muita gente na Turquia, incluindo militares, políticos, homens de negócio, empresários, a acreditar que a Mossad de alguma forma treina os curdos. E, portanto, e apoia de alguma maneira a criação de um Estado curdo, e essa é uma desconfiança. Enfim, é o assunto que mais influencia quer a política interna, quer a política externa da Turquia. É evitar a todo custo um Kurdistão independente, até porque, no final da Primeira Guerra Mundial, os americanos prometeram aos curdos que eles teriam um Estado independente. E se isso tivesse ido adiante, baseado nos 14 pontos de Wilson, não é? Se isso tivesse ido adiante, enfim, teríamos ali a Turquia, nomeadamente, seria um Estado muito mais pequeno. Estamos a falar de uma dimensão territorial, aquilo que é a área curda, estamos a falar de 20 a 25% da Turquia. E, nomeadamente, onde nascem os rios. A Turquia não tem petróleo, o petróleo está no Kurdistão iraquiano, mas, obviamente, que isto é fundamental para a Turquia, evitar a todo custo um Kurdistão independente. E, portanto, desde a Primeira Guerra, ou desde o final da Primeira Guerra Mundial, que os turcos têm esta convicção de que o Ocidente quer retalhá-los a todo custo. E isso ficou desde a Primeira Guerra, desde esta ideia de, e não só, também no final da Primeira Guerra, os ingleses, os franceses, os gregos e os italianos ocuparam as costas ali na Ásia Menor, que aliás historicamente são gregas, não é? Com o intuito de retirar essas áreas à Turquia. Não é? Portanto, a Turquia, enfim, o Império Otomano colapsou, e aquilo que viria a ser a Turquia, se tudo isto tivesse resultado como certas potências queriam que resultasse, a Turquia hoje seria a Anatólia, enfim, e pouco mais. Portanto, esta ideia permanente de que o Ocidente quer retalhar-nos é uma ideia permanente, e nomeadamente quer retalhar-nos apoiando os curdos. Portanto, isto influencia totalmente quer a política interna, quer a política externa da Turquia. E se calhar só mesmo para acabar, depois passamos às perguntas. Em termos de política doméstica, as relações com Israel são muito importantes porque vimos agora as eleições municipais, em março, que resultaram na primeira derrota do AKP desde que está no poder. Portanto, desde que o partido ganhou essas primeiras eleições legislativas em 2022, o partido tem ganhado todas as eleições. Desde 2000, todas, legislativas, presidenciais, municipais, o partido tem ganhado todas as eleições. E agora, pela primeira vez, o Partido Republicano do Povo, que é o principal partido da oposição, ganha as eleições municipais. E, obviamente, que a questão económica é fundamental, porque está a passar outra vez por uma grave crise económica, a hiperinflação, a desvalorização da lira, enfim, falta de investimento estrangeiro. Mas sabe-se que essa derrota resulta também, e esses números tiveram muita importância, porque a diferença entre os dois foi 1 milhão de votos, pouco mais, foi porque os partidos islamitas, e nomeadamente o Yeniden Refah, que é o novo Partido do Bem-Estar, enfim, se traduzir em português,
esse partido, que é um partido islamista mais radical, instrumentalizou a questão da Palestina e das relações comerciais da Turquia com a Palestina para capitalizar votos de população, lá está, turca conservadora, islamista, e captou os votos dessa população. E, portanto, e aliás, Erdogan reconheceu isso numa reunião recente do seu partido. Perdemos os votos destas pessoas mais conservadoras para Qual foi a este partido. porcentagem que esse novo partido roubou? No total, 6% dos votos, mas também houve pessoas que não foram votar, houve eleitores clássicos do AKP que não foram votar e outros que foram votar e votaram neste partido. E, nomeadamente, a questão palestiniana fez aqui moça na derrota do AKP nestas eleições. Portanto, há aqui um conjunto de fatores a influenciar as relações. Eu também não descarto que, obviamente, enfim, a Turquia é a favor de uma solução de 2 Estados, em 67, nomeadamente, retomando as fronteiras de 1967. Enfim, havendo agora talvez um cessar-fogo, um acordo de paz, as relações possam estabilizar novamente, mas há quem esteja a convencer também Israel que as relações entre os dois países sofreram um abalo profundo que pode ter efeitos prolongados, nomeadamente a questão também aqui do Azerbaijão, e que Israel tem que mudar a sua dependência em relação ao Azerbaijão para, enfim, diversificar importações. Bem, obrigado, Isabel. Eu acho que o que nós vamos fazer é o seguinte: eu tenho algumas questões mais teor filosófico e depois abrimos ao público. Se alguém tiver alguma questão, também são livres de colocar. Eu, antes de mais, queria colocar 2 questões relativas àquilo que é a política daquilo que tem sido os governos AKP, nomeadamente. Se o AKP é um partido conservador, porquê é que tem tido políticas tão desastrosas a nível económico e financeiro? É algo que convém compreender. Depois, ao nível da política externa, eu não sei se a Isabel vai concordar comigo que houve 2 momentos daquilo que era a formulação de política externa do AKP. Num primeiro momento com David Tolo, que eu acho que depois de uma década, acho que Erdogan acabou por se fartar daquilo que eram as concepções dele e também ao mesmo tempo com a influência do movimento Gulen, naqueles primeiros anos do AKP em que ele era primeiro-ministro. E depois uma outra era, a partir do momento em que Erdogan se torna presidente. Não sei se a Isabel pode falar um bocadinho de quais foram os princípios que mudaram de uma era para a outra, se eu estou a compreender bem que existe essa divisão conceptual. Depois, eu só gostava de tentar também perceber um bocadinho. Portanto, se eu compreendi bem, o Hamas é o intermediário de preferência da Turquia, de Erdogan na Palestina. Qual é a visão que o AKP tem dos outros partidos das outras fações palestinianas, a Jihad Islâmica, a Fatah? E também seria interessante compreender qual é que é o intermediário de preferência do AKP em Israel e de que maneira é que o resto da direita turca vê Israel e a Palestina. Ou seja, a Isabel falou em que há um grande consenso em torno da questão da Palestina. Portanto, eu presumo que a esquerda turca e uma parte da direita islamista turca concordem, mas o que pensa, por exemplo, a direita turca mais nacionalista, os lobos turcos, essa malta, como é que eles veem Israel, como é que eles veem a Palestina? Se eles estivessem num governo de coligação, haveria intermediários diferentes que eles teriam preferência por privilegiar em relações diplomáticas? Pronto, depois já temos essas questões, já são muitas. Se calhar aqui a começar pela primeira pergunta. Assim, os primeiros 10 anos de governo do AKP foram prodigiosos em termos económicos. A certa altura, eu, por exemplo, estive em Gaziantep, que é uma cidade já mais perto da Síria, em 2011, e essa cidade nessa altura crescia a 13%. O resto do país crescia a 7%, 8%. Essa cidade crescia a 13% nessa altura. Portanto,
primeiros anos foram de grande boom financeiro, económico, investimento estrangeiro, até porque, enfim, a Turquia foi apresentada como um exemplo de democracia muçulmana, sobretudo para os países do Médio Oriente, não é? Porque, enfim, há muitos debates académicos e religiosos se o Islão é ou não compatível com a democracia, e o AKP apresentou-se como um partido democrático, conservador, democracia conservadora era o label que eles tinham, mas apresentava-se como um partido democrático que ia estabilizar, e de facto, quando eles tomam o poder em 2002, na sequência de uma gravíssima crise económica e financeira na Turquia, eles de facto estabilizaram a economia, implementaram reformas e conseguiram estabilizar o país, estabilizar a inflação, que sempre foi altíssima historicamente, e agora também está a 60 e tal por cento, enfim. Eles conseguiram estabilizar o país A dívida pública tem aumentado ou diminuído com a CAP? A dívida pública eu penso que tem aumentado. Até porque, lá está, a certa altura, e sobretudo nos últimos anos, a Turquia tem, é verdade também no início, aquilo que se chama em turquês Filsermaye, capital verde, ou seja, dinheiro petrodólares, dinheiro das potências ali muçulmanas daquela zona. Esses fluxos financeiros também entraram na Turquia. E agora a Turquia tem procurado, por exemplo, acordos com os Emirados Árabes Unidos, enfim, procurar onde há dinheiro, porque a Turquia precisa disso, enfim, está bastante necessitada devido à desvalorização da lira e à hiperinflação portanto... E que se devem aqui? Que se devem a quê, precisamente? Esses primeiros 10 anos extraordinários em termos económicos. Depois, acontece, já vou entrar aqui um bocado na segunda pergunta, acontece os protestos de Gezi em 2013, que são os primeiros grandes protestos contra o AKP, e que são vistos pelo partido como uma tentativa de golpe de Estado, feita pelos principais partidos da oposição, mas feita, a ideia de que os estrangeiros estão por trás disto, os judeus estão por trás disto, enfim. E a tentativa de golpe depois reforçou, não é? E depois a tentativa de golpe em 2016, enfim, também a ideia de que as potências estrangeiras estão por trás. Ora, esses protestos mostram que marcam a viragem do AKP para o autoritarismo. São duramente reprimidos e também começam a marcar a ruptura com este movimento Gülen, que é um movimento que chegou a ter uns 10 milhões de pessoas na Turquia, e na Turquia não só, porque eles expandiram-se para todo o mundo, muito em África, na América Latina, enfim. E no fundo era um instrumento de política soft power da Turquia, porque eles tinham escolas, e aliás em alguns países os governos recusaram-se a fechar as escolas, porque a Turquia depois, quando se entendeu, este movimento também foi responsável, isto sabemos, foi responsável pela tentativa de golpe de Estado em 2016. A Turquia pediu a países onde as escolas do movimento existiam, pediu para fecharem as escolas e para extraditarem as pessoas. E houve países que se recusaram porque as escolas eram de muito boa qualidade e as elites desses países formavam-se nessas escolas. Em que é que os bulinistas discordavam da governação Erdogan? Começou com Gezi, começou com os protestos, eles não concordaram com a repressão violenta dos protestos. E depois também os membros deste movimento infiltraram-se nas Forças Armadas, infiltraram-se no Poder Judicial. E o Poder Judicial, a certa altura, logo a seguir a Gezi, faz uma investigação ao AKP por corrupção. Não com familiares do Erdogan. Exatamente, a certa altura descobre-se, enfim,
célebre caixa dos sapatos e o dinheiro na caixa dos sapatos. Há áudios sobre o dinheiro na caixa de sapatos do filho de Erdogan, Bilal Erdogan, enfim. O AKP sempre disse que isso eram montagens, que não eram reais, mas as coisas a partir daí começaram, e também houve tentativas de controle do AKP, controlar as escolas do movimento. Portanto, a partir daí as coisas deterioraram. Mas soa mais uma disputa de poder na parte Exatamente. Há muito. A análise dos académicos é uma disputa de poder. Quem é que efetivamente manda no país? Quem é que controla o país? E, nomeadamente, este movimento Gülen é um movimento que, enfim, aqueles académicos mais marxistas chamam-lhes intelectuais orgânicos à maneira de Gramsci, não é? Os intelectuais orgânicos do AKP, porque tinham pessoas com formação académica, com formação e também ocuparam os tais lugares no poder judicial, portanto eram pessoas com muitas qualificações. E portanto, a certa altura, não é? Os dois entendem quem é que controla. E portanto, tanto que este movimento Gülen, já o líder tinha sido, exilou-se nos Estados Unidos a partir de 1998, porque foi visto também, lá está, como estando a infiltrar o Estado turco ainda nos anos 90, quando os islamistas realmente começaram a ter protagonismo político na Turquia, nomeadamente o partido Refah, que era o partido de Erdogan, mas ainda antes disto também este movimento já estava com Turgut Özal, que foi presidente da Turquia no início dos anos 90. Este movimento começou a infiltrar as instituições turcas e, portanto, o movimento já tinha presença em várias instituições do país, na Força Aérea, exatamente na Força Aérea. Portanto, há uma disputa entre os dois e depois culmina na tentativa de golpe de Estado, não é? Em 2016, que se sabe, enfim, diria com bastante certeza que foi liderada pelos gülenistas, que estavam a ser expurgados já das posições que ocupavam no Estado turco, e tinham jornais também, tinham empresas, enfim, é um movimento extremamente poderoso. Portanto, eles já estavam a ser expurgados e aquilo que é mais ou menos consensual entre quem estuda o golpe de Estado é que, bem, o que é que eles pensaram? Ou conseguimos o golpe de Estado, ou, enfim, e, portanto, acabaram por perder. Portanto, desde 2013 que estas questões, esta turbulência tem impactado a economia. E depois também o AKP procurou fazer e criar objetivamente e reforçar uma burguesia muçulmana que já existia desde os anos 90, que lá está, os partidos islamistas desta altura, nomeadamente o Turgut Özal e depois o Refah. Havia já uma burguesia muçulmana que o AKP reforçou. E, portanto, e depois, obviamente, também muitas redes clientelistas, o dinheiro chegou a todo lado, não é? O dinheiro era muito e chegou a todo lado. E isso também foi uma forma de o AKP angariar votos. Foi muitas associações, por exemplo, recebiam dinheiro do Estado e, portanto, tudo isto foi compondo um quadro em que se começa a percepcionar, e nomeadamente também de investidores estrangeiros, se começa a percepcionar que a corrupção existe, a instabilidade existe, a política social, as políticas económicas estão a ser usadas para fortalecer determinados setores da sociedade, em vez de fortalecerem o Estado turco e a economia turca. E depois do golpe, obviamente, tudo se precipita e a crise. A Turquia até escapou mais ou menos incólume à crise, ou pelo menos inicialmente, àquela crise em 2010, que chega à Europa em 2010, não é? Inicialmente a Turquia até escapa, mas depois também, obviamente, que
retirada de investimento estrangeiro por causa da crise, não é? Tudo isso impacta a economia turca E e, portanto, há um não há conjunto. uma parte de culpa do governo por ter, enfim, despejado demasiado dinheiro na economia turca através do Banco Central. Sim, isso depois, lá está, é preciso alimentar porque estas redes clientelares resultam em votos, não é? Resultam em votos. E aquilo que são as análises, há muitíssimos livros escritos sobre isso, as análises são que estas redes clientelares exigem, não é? Uma máquina que funcione, e a partir do momento em que as pessoas deixam de ver o dinheiro entrar, não votam no partido. E, portanto, há um conjunto de fatores. O impacto da tal crise financeira mundial, não é imediato, é posterior a partir do momento em que impacta os países que investem na Turquia e que depois, enfim, retiram investimentos. É a questão da instabilidade política e social, nomeadamente a partir de Gezi, 2013. O golpe de Estado, depois, obviamente, a guerra na Ucrânia, não é? Obviamente, que afeta. E em relação à política externa, eu presumo que o novo Ministro dos Estrangeiros não seja propriamente um pensador tal como era Davutoglu, mas o que é que mudou especificamente a nível de doutrina? Portanto, Davutoglu traz uma doutrina que é a profundidade estratégica. Strategic Derinlik. E esse conceito traz com ele a ideia base. A Turquia é um país que tem que olhar para a sua posição geográfica e partir dela. E esta posição geográfica é o que abre-nos a porta, basicamente, à África, à Ásia, ao Médio Oriente, ao Cáucaso, ao Mediterrâneo, à Europa. E, portanto, a Turquia tem que maximizar isto. E, ao mesmo tempo, a Turquia também deve se posicionar diplomaticamente, fazendo moderação. Por exemplo, a questão das primaveras árabes foi o primeiro momento em que a Turquia mostra essa vocação de mediador na esfera internacional. Enfim, inicialmente deu bom resultado, mas depois a Turquia, digamos que apostou nos cavalos errados, não é? Nomeadamente no Egito. Na Síria e na Líbia? Na Síria, sim, talvez sejam os mais. Na Líbia há ali também há conflito com a Rússia ali na Líbia, porque os dois apoiam forças diferentes, não é? Mas sim, na Síria e no Egito serão talvez os exemplos mais claros de apostas erradas. E a política mudou desde então, desde a saída de Davutoglu? Davutoglu, enfim, assim, em 2014, caiu em desgraça. E, nomeadamente, também há um conjunto de fatores que também mudam a percepção da Turquia. Portanto, o falhanço depois das primaveras árabes, porque a Turquia também tinha feito acordos comerciais com aqueles países todos, e aqueles acordos comerciais, de facto, materializaram-se em muito dinheiro que entrou na Turquia, em muitos contratos, mas também há um conjunto de outros fatores. Por exemplo, a percepção de viragem na ordem internacional, cada vez menos eurocêntrica ou ocidentocêntrica, se quiserem. A percepção e a subida de partidos e políticos populistas, nomeadamente mais à direita, que vencem eleições sistematicamente. A percepção de que a China é claramente, se não a grande potência, mas pelo menos, enfim, ao lado dos Estados Unidos, são as grandes potências. A percepção do declínio da Europa, já disse, as mudanças nas primaveras árabes, também as considerações de poder interno, que também têm a ver com estes acontecimentos que estávamos a falar agora, ou antes disto. Tudo isto faz com que a Turquia tenha uma política externa que é extremamente adaptável e, sobretudo, assente na figura do presidente. É claramente Erdogan, aliás, será o político muçulmano mais popular no
muçulmano mais popular entre estes países e mesmo até fora do espaço de maioria muçulmana. Depois também é interessante falar do soft power turco, as telenovelas turcas. Agora em Portugal já temos as DIZIs, é assim que se chama, as DIZIs, as novelas turcas. Portanto, a Turquia mudou de uma política externa que lá está sendo nesta doutrina de Davutoglu, da profundidade estratégica, para uma política externa realista quando necessária, mas muito adaptável. Diria que eles estão mais multipolares agora sem Davutoglu? A Turquia está a ver quais são os desenvolvimentos internacionais, a adaptar-se a eles com o máximo de procurando ser realista, mas também, obviamente, capitalizando aquilo que é a história do Império Otomano, não é? A Turquia é a potência imperial no Médio Oriente, é a potência imperial nos Balcãs, por exemplo. A Turquia tem investido massivamente em África. Massivamente. Ainda agora estava a ver hoje, deram um terreno no valor de 6 milhões de liras, se não estou em erro, para a construção da embaixada do Quênia, se não me engano, em Ankara. Portanto, a Turquia em África, qual é o racional da Turquia em África? É aquilo que se designa como o consenso de Ankara. Ou seja, nós não nos metemos em questões internas dos Estados. Vocês têm o regime que quiserem, não nos metemos nisso. Há uma cooperação Sul-Sul, uma solidariedade Sul-Sul. Nós também fomos vítimas do Ocidente, fomos vítimas do Norte Global. Nós sabemos quais são, como é que historicamente foram as vossas lutas e o que eles dizem também é: nós fazemos tão barato como a China, mas fazemos melhor. E portanto isto de vez em quando alguns alunos africanos dizem: "Uma professora, está aqui o Erdogan veio agora a Angola e traz aqui não sei quantos empresários com ele, assinaram não sei quantos acordos." Portanto a Turquia é máximo de realismo, quer através de hard power, quer através de soft power. E muito investimento também na sua indústria de defesa, porque não são só os drones são a fase mais visível. A Turquia é já a maior fornecedora de determinado tipo de armamento aos Estados Unidos. Shells. Munições, exatamente. Maior fornecedora já para os Estados Unidos. Os drones, até já no Norte Global se compra drones turcos. A Polónia já comprou, por exemplo. Aliás, a Turquia e a Polónia têm uma história muito antiga que remota ao Império Otomano. A Polónia, quando deixou de ser independente, no final do século XVIII, não é? Aquelas 3 partilhas, quando o sultão otomano chegava, reunião entre potências, perguntava sempre: onde está a Polónia? Onde está a Polónia? E a Polónia não estava, não é? Porque deixar de existir como Estado independente. Portanto, há ligação muito antiga entre a Polónia e a Turquia. E a Turquia tem investido muitíssimo. Por exemplo, já enviaram o primeiro homem ao espaço. Portanto, já tem um programa espacial. Desenvolvimento do primeiro avião de combate, que é o Kaan, que já fez 2 voos. Portanto, o primeiro grande teste já foi no ano passado, se não me engano, e o outro grande teste foi agora, este ano. Portanto, mais alguns, não sei, meses e estará operacional. Investimento em tanques, investimento em outro tipo de veículos, indústria naval com a Ucrânia, nomeadamente, tem um acordo assinado com a Ucrânia para a construção de navios de guerra e navios que, nomeadamente, transportam drones. Portanto, há aqui um... Se me fazer uma pergunta, ninguém gostava de fazer esta pergunta. No meu grande, não sou das relações internacionais, estou muito longe disso, mas como é que eu vejo aqui a questão, a principal questão aqui no caso do conflito israelo-palestiniano?
Bom, para já não me parece haver uma posição israelita. Israel deve ser, neste momento, ou quer dizer, o povo israelita, ou judeu, tem uma grande polarização lá dentro. Há uma esquerda extremamente à esquerda, há uma direita extremamente à direita. Se falar de Israel hoje em dia é uma coisa complexa, mas pronto. Agora, sobre o conflito em si, o que a gente tem visto é que também nos Estados Unidos, o principal parceiro, o posicionamento dos Estados Unidos depende de quem está no governo em Israel e depende de quem está no governo nos Estados Unidos. Concretizando, por exemplo, sei lá, claramente Trump falava pouco sobre questões filosóficas e de princípios, mas basicamente passou a ser a embaixada para Tel Aviv e deixou. Eu também já percebi que neste momento, na minha percepção de leigo, o que é que defender os dois Estados passou a ser palavra fora de código, não fazer nada, deixar os israelitas tomarem conta da situação. Isso parece-me que passou a ser uma designação de código para a comunidade internacional deixar andar. E claramente, o que a gente estava aqui a assistir era os Estados Unidos a darem cobertura a esse procedimento de Israel e empurrando cada vez mais os palestinianos, incentivando a rapaziada a emigrar, etc. Claro que temos ali o problema dos egípcios não deixaram passar, porque tem medo da irmandade muçulmana, não sei o quê. Pronto, isso tem que estar a dificultar também um bocadinho essa questão. Mas claramente a mim parece que Israel tem uma política de se livrar, pelo menos na faixa de Gaza imediatamente, não é? Se livrar daquela população. E a minha pergunta é, agora sobre o procedimento da Turquia, enquanto os conservadores dos Estados Unidos têm uma política de fechar os olhos àquilo que tem sido a política israelita para os palestinianos, os turcos têm uma posição completamente diferente, porque os interesses deles divergem nessa ligação até religiosa, não sei o que. Mas era só uma pergunta muito específica, que era: a gente sabe que negociações dos bastidores em Israel está claramente mortinha por encontrar alguém que queira levar os palestinianos. E hoje também, digo sinceramente, eu acho que para o mundo muçulmano também é uma vergonha deixar aquelas pessoas estarem ali a ser massacradas daquela maneira. Eu acho que as nações muçulmanas, uma coisa que tem 1.500 milhões pelo mundo inteiro, o que é que lhes custava, por exemplo, irem buscar aquelas pessoas e resolver-se aquele problema que se tornou completamente insolúvel neste momento? Como é que esta discussão é feita abertamente na Turquia? Obviamente que, publicamente, o Erdogan dizer, nem pensar isto. A posição dele é os dois Estados, vai haver um futuro para Gaza. Mas isso é uma visão absurda de continuar um conflito em que os palestinianos são carne para canhão para manterem o conflito. Há alguém com alguma inteligência na Turquia que perceba, porque os turcos, uma parte dos turcos sentem-se como responsáveis pelo mundo muçulmano, por chegar ao tempo califado, não é? Outros não. Quer dizer, a Arábia Saudita, agora se calhar a Arábia Saudita também já pensa isso, porque é muito, economicamente muito forte. Mas há alguém na Turquia a defender isso? Não há? Como é que essa questão é vista para retirar os palestinianos? A Turquia é o primeiro doador, ou o primeiro país a fornecer ajuda em termos absolutos, é o primeiro, é o mais importante país que fornece ajuda à Palestina. Aliás, há uns meses o hospital turco foi também bombardeado. A Turquia, desde 2011, tem o escritório do Hamas. Desde 2011. Portanto, o principal é o Qatar. Mas o Qatar, ao que sabemos, quer livrar-se do Hamas. E o Ismail Haniyeh, que é o líder do braço político do Hamas, esteve na Turquia no mês passado. Portanto, a ideia da Turquia é: nós podemos ter uma influência moderadora sobre o Hamas. E é nesse sentido que fazemos fugir um pouco do Irão, enfim, podemos ter uma influência moderadora sobre o Hamas. Portanto, essa é a ideia. Também é verdade que quando o ataque aconteceu em outubro, e surgiram nas redes sociais, nomeadamente na Turquia, membros do Hamas a agradecerem o ataque. E sabemos que, enfim, os responsáveis políticos turcos convidaram educadamente o Hamas a sair da Turquia.
Portanto, essa foi a primeira posição. Mas depois, com o agravar das ações israelitas em Gaza, agora Erdogan, pelos vistos, poderá estar a encorajar essa presença do Hamas na Turquia, até para conseguir ter um papel mediador, que é aquilo que a Turquia quer, porque durante estes meses todos o que vimos é a Turquia tentou ter esse papel mediador. Israel não quer, por causa das relações que estão, enfim, degradadas com a Turquia, e também porque a Turquia, e nomeadamente o AKP, é um apoiante da Irmandade Muçulmana, de que o Hamas faz parte, e portanto Israel não quis claramente um papel mediador da Turquia, e Israel está mais interessado em ter o Egito como moderador, até porque o Sisi não tem nada a ver com a Irmandade Muçulmana. Portanto, a ideia da Turquia... Já agora, no seguimento do que está a dizer, qual é a influência que a Irmandade Muçulmana tem neste momento na Turquia? Lá está, o AKP pró-Irmandade Muçulmana. Portanto, há uma questão ideológica que une estes movimentos, não é? Estes partidos islamistas. Porque o Hamas, como sabemos, praticamente foi uma criação da Irmandade Muçulmana, não é? E isso é importante em relação a Turquia e Israel. Claro, portanto, a ideia de Israel é nós não queremos a Turquia a moderar, sendo próxima destes movimentos islâmicos. Não é? E a questão é que a Turquia, olha, nomeadamente agora esta recepção que foi feita ao Ismail Haniyeh no mês passado, ainda foi no mês passado, é nós, Turquia, reforçar as ligações que tem com o Hamas para poder ter um papel efetivo de mediação. E a Turquia, muito provavelmente, olha para esse reforço de relações com o Hamas como isto é que vai dar-nos aqui um papel de mediador que nos tem sido recusado. E também a Turquia tem recebido vários palestinianos, tem dado tratamento médico, nomeadamente também a combatentes do Hamas. Portanto, a Turquia tem tido aqui um papel de apoio. O que é que o resto da direita turca pensa, então, nesse caso? Tanto da Irmandade Muçulmana como do conflito. Aqui o principal parceiro da coligação do AKP no Parlamento é o movimento do Partido Nacionalista, é o MHP, movimento do Partido Nacionalista. O que eu acho interessante é que não se fez assim, uma análise política, porque foi um ato político criado de outubro do ano passado, sem dúvida. Não se fez uma avaliação desse ato político, qual era a intenção. Eu acho que a intenção era justamente chamar a atenção para aquela coisa cristalizada. O problema começou em 1948, até antes, né? Mas ficou, vamos dizer, aumentado em 1948, daí por diante. Quer dizer, o Estado de Israel foi criado por europeus que se mudaram para ali e que não queriam aquela população que residia ali. Né? Foram expulsos de suas casas, de suas terras, jogados para onde fosse. Então, eu acho que eles fizeram esse ataque justamente para... É como se fosse uma bomba, jogaram uma bomba ali para que a coisa explodisse, quer dizer, o problema explodisse. E explodiu. E o mundo não consegue dar uma solução para aquilo. Quer dizer, está aquela população sendo dizimada. Você olha para aquelas fotografias e filmes de Gaza, é uma coisa horrorosa, quer dizer, aquilo para ser reconstruído. Se ficarem, quem vai reconstruir aquilo? De onde virão os recursos? A Arábia Saudita, quer dizer, os países mais ricos muçulmanos. Eu acho que essa avaliação política é uma coisa necessária para dar um fim, né? Mudar para outro lugar. Será que eles querem mudar para outro lugar? Ou é uma questão assim de honra? É a minha terra e aqui eu quero ficar. Então, já sabe, tanta gente, Nações Unidas, que não sai daquela conversinha. Sabe? Tão nervoso isso. Também é verdade que vários países árabes se tentaram desligar do Hamas na sequência desta ação, não é? Portanto, eu não sei até que ponto eles... Bem, é verdade que, por exemplo, agora temos a Irlanda, não é? E a Noruega e a Espanha a reconhecer a Palestina, não é? Há aqui um impulso.
Mas, por outro lado, também o que vemos é que os países árabes não estão muito. Não Nós estamos muito concordaram interessados. e não concordaram com a ação do Hamas, E na nomeadamente Turquia isto não há reforça. vontade de acolher palestinianos. A Turquia vai acolhendo, como eu disse, Mas acho que não- há não um tratamento populações médico. Não, porque a Turquia tem já uma questão com os sírios, que já se fala que serão 4 milhões atualmente na Turquia, que são, a população turca está extremamente descontente com esta população Como síria. é que o resto eles da direita trabalham- turca vive então? Professora, com a população eu ouvi, peço desculpa do sul. Os 4 milhões são. Sírios. São os sírios. Sírios na Turquia. Portanto, temos o movimento do Partido Nacionalista, que é o principal parceiro de coligação do AKP no Parlamento, e que claramente favorável a Israel, à Palestina, claramente favorável à Palestina, e que até chegou a dar o líder, Devlet Bahçeli, chegou a dar um ultimato a Erdogan, e temos que apoiar a Palestina e senão vamos ter que tomar uma posição de força e a Turquia vai ter que intervir militarmente. Enfim, obviamente que não falam pelo AKP, mas é uma posição muito... Depois, temos o Partido Republicano do Povo. Herdeiros do Kemalismo, lá está. Muito mais nuances ali. E, nomeadamente, o anterior líder do partido, que, entretanto, saiu no fim do ano passado, eleições, porque perdeu as eleições presidenciais, não é? Ele, temos que ser mais... Temos que... Equidistante. Não necessariamente, mas temos que tentar dar aqui algum apoio, mas não radico nada de apoio assim muito explícito à Palestina. E, interessantemente, o presidente da Câmara de Istambul, que é deste partido e que voltou a ganhar agora as eleições, em março, ele disse claramente, numa entrevista agora muito recentemente, que o Hamas era um movimento terrorista. Portanto, temos aqui e ele é muito provavelmente o candidato à oposição às próximas eleições presidenciais. Quase certeza que vai ser ele. Depois temos o I, Partido Bom. A senhora, que entretanto também está de sair, a Meral Akşener, ela disse inicialmente que não concordava com as ações do Hamas. Este I é uma facção que saiu do partido, do movimento do Partido Nacionalista, do MHP, saíram porque não concordaram com a aliança entre o MHP e o AKP, são nacionalistas, mas ela disse que inicialmente não concordavam, mas que eles são muçulmanos. Eles são muçulmanos. Mas é que é diferente do MHP? Foi a tal cisão por virtude da aliança do movimento do Partido Nacionalista com o AKP. É uma cisão desse partido por via dessa aliança com a AKP e com o sistema e também discordando do sistema presidencialista que foi instaurado na Turquia. Mas nesse caso menos pró-palestinianos? Pró-Palestina sim, mas condenando inicialmente o ataque do Hamas. Depois temos os curdos, que são pró-Palestina, não é? A questão da solidariedade entre povos. Sim, são estes os principais como é que, partidos, há mais. Falando da direita turca especificamente, este novo partido Refah, o MHP e o AKP, como é que eles veriam, quer dizer, se um deles estivesse no governo, o Hamas continuaria a ser a facção palestiniana privilegiada? Ou... Não diria que seria o Hamas, mas eles certamente são pró-Palestina. Portanto, o que eles querem, e nomeadamente o AKP, são 2 Estados com base nas fronteiras de 1967. Portanto, a ideia é 2 Estados, claramente independência palestiniana Mas, por exemplo, o MHP é favorável à Irmandade Muçulmana? Não necessariamente, porque isto é uma direita nacionalista diferente do AKP. O AKP só saiu para o nacionalismo muito recentemente, nomeadamente após 2015, quando pela primeira vez perdeu a maioria absoluta no Parlamento e foi aqueles
fizeram a primeira aliança com o movimento do Partido Nacionalista. Portanto, eles, este movimento do Partido Nacionalista é um partido também muito nacionalista, mas à maneira também muito kemalista. A nação turca prevalece independentemente, não colocam tanta religião como prioritária como o AKP fará. O AKP é um partido assim, de matriz religiosa. O MHP, apesar de serem muçulmanos praticantes, mas é um islão diferente. Primeiro é o nacionalismo. E no caso de Israel, quais é que são os principais laços da direita turca com a direita israelita? Isso Tudo é visto com maus olhos, presumo eu. Tudo aquilo que seja direita nacionalista israelita não é. A questão é essa cooperação com Israel era muito com base nos militares turcos nacionalistas. Isso é transversal. São quase todos kemalistas, ou pelo menos de origem. Pois, é uma história também interessante, porque o AKP, quando chegou ao poder, iniciou um esforço de remoção desses militares. Já bocado aquilo que o senhor disse da participação da Força Aérea, portanto, no último DOP há um dado que é muito importante, é que ainda hoje a parte esmagadora maioria dos pilotos da Força Aérea Turca fazem a sua formação nos Estados Unidos. A sua formação final nos Estados Unidos, acho que não aconteceu com os portugueses. E há uma influência enorme, digamos, independentemente se é um governo democrático, se é um governo republicano, há uma influência enorme, de facto, dos Estados Unidos na Força Aérea Turca. Sim, mas os militares turcos sempre desconfiaram dos Estados Unidos. Em geral, sempre, claro que sim. Claro que sim. Omnipresente. Mas o que diferencia ligeiramente a Força Aérea, por exemplo, da Marinha ou do Exército, é exatamente essa presença quase sistemática nos Estados Unidos. Nos aviões. Nos Estados Unidos. Mas essa cooperação com Israel era muito pela via militar. E a posição dominante e hegemónica dos militares na política turca, desde a morte de Mustafa Kemal Atatürk até 2008. Porque o AKP o que procurou desde o primeiro momento foi retirá-los, porque eles faziam golpes de Estado, não é? Fizeram golpes de Estado sistematicamente. E ele procurou acabar com a influência deles e conseguiu com a ajuda do tal movimento Gülen. Só que quando se dá o golpe de Estado e se percebe que, não é, boa parte dos militares são já gülenistas, nomeadamente na Força Aérea, e o tal senhor Fethullah Gülen, líder do movimento isolado nos Estados Unidos desde 1998, aquilo que a AKP percebe é que se calhar tem de voltar a fazer uma aliança com os militares kemalistas, que eles tinham, alguns foram presos por autoria nomeadamente do golpe de Estado de 1980, e outros tinham sido reformados antes do tempo, ou oferecido prebendas, olha, toma lá, aqui não sei o quê, e vai-te embora. E se calhar temos que voltar a fazer uma aliança com estes tipos para manter fora do país este movimento Gülen, que era odiado pelos militares e pelos nacionalistas, completamente odiado. Se calhar temos que fazer uma aliança com estes e olha, para expulsar os gülenistas, prendê-los, expurgá-los de todo o aparelho de Estado turco, e foi assim que estas reconfigurações na política turca são... A Turquia amanhã pode estar a haver uma coisa completamente diferente na Turquia e tudo o que eu estou a dizer hoje deixa de ter efeito a partir de amanhã. E já agora, eu gostaria de saber, pronto, o líder da Turquia sempre quis ter aquele papel hegemónico, não é, no mundo muçulmano, não é? Para novamente reerguer a Ummah, não é? A comunidade islâmica. Como é que ele é visto pelas outras nações muçulmanas neste momento
se ele tem um papel grande em líder mesmo da comunidade muçulmana. Sim. Sobretudo. Ele quer ter, não é? Ele quer ter, e sobretudo nos primeiros anos em que eu via muito mais estudos sobre isso, ele era extremamente popular em todo o mundo muçulmano. Extremamente. Mesmo na Arábia Saudita e os países do Golfo. Extremamente, fora do Médio Oriente, na Indonésia, por exemplo, extremamente popular. Mesmo com os xiitas e tudo? Os xiitas é uma coisa diferente. Pois, essa divisão, não é? Essa O divisão. xismo é outra coisa. Mas mesmo. Mas o Irão e esses países veem. É assim, o Irão neste momento e a Turquia têm ali uma cooperação. Não posso dizer que eles são aliados porque são dois países historicamente. Sim. Rivais, não é? Temos Religiosos, acho que é impossível. É óbvio que eles têm interesse em comum. O interesse em comum é a causa palestiniana, obviamente. Outro interesse comum é evitar um Estado curdo. Também, pois. Isto é fundamental. Se não me engano, o Irão tem quase 10 milhões de curdos. Portanto, eles têm interesse em comum e têm interesse em retirar os Estados Unidos do Médio Oriente. Têm interesse em comum, mas depois. Pergunta final, professora. Ao nível de direita israelita, nesse caso, quem é que privilegia mais os laços com a Turquia? Sabendo-se que, obviamente, há um conflito diplomático, quem é que privilegia mais? É o Likud ou é a outra direita, a ultra-ortodoxa, que entretanto foi retirada do poder por Netanyahu? Eu acho que os laços com a Turquia dependem muito daquilo que é a posição turca em cada momento. E a posição turca em cada momento é muito flutuante, conforme as ocasiões. Eu acho que Israel sempre reconheceu que a cooperação com a Turquia foi fundamental até para, enfim, mitigar de alguma forma aquilo que era a hostilidade dos outros Estados no Médio Oriente. Não é? Portanto, eu acho que é muito... depende muito de quem estiver no poder na Turquia, nomeadamente, por exemplo, se o Presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, daqui, quando forem as próximas eleições presidenciais, se ele se candidatar dizendo claramente, ipsis verbis, o Hamas é um movimento terrorista, se ele for Presidente da Turquia, eu não tenho muitas dúvidas de que os dois países voltarão a ter excelentes relações. Vê Netanyahu e o Likud mais como uma via de aproximação à Turquia ou uma via de incompatibilização com a Turquia? Depende da posição da Turquia, lá está. Até porque a questão de Netanyahu também ser um líder populista de direita, isso, se não fosse a ação na Palestina ou em Gaza, neste momento, eu não vi isso como um obstáculo, até porque eles estavam a aproximar-se, os dois. Aliás, antes disto rebentar, da guerra rebentar, Erdogan tinha convidado Netanyahu a visitar a Turquia. Portanto, eu acho que há uma posição muito pragmática dos dois lados, que são dois países claramente, a Turquia antes do AKP, o Estado laico, um Estado claramente ostracizado pelo resto do Médio Oriente, e há uma junção entre os dois países que é natural, porque são os dois hostilizados pelos outros países no Médio Oriente, e a Turquia ainda mais quando era, enfim, tinha no poder o Partido Republicano do Povo. Portanto, eu acho que é muito uma parceria de... Sim, eu penso que seguramente Netanyahu não terá grande futuro no Likud, e podemos estar a falar da ligação do Likud, e não propriamente Netanyahu, mas do Likud com a Turquia. E isso hoje tem-se feito, penso eu, a doutora saberá isso, não se fazer muitíssimo melhor, mas tem sido feito através de aproximações académicas. A universidade há universitários, professores universitários israelitas e turcos continuam a trocar opiniões e a universidade tem ter alguma influência. Falei há relativamente pouco tempo com o Yoram Azoni, que é professor da Universidade de Tel Aviv, e ele tem, através de think tanks americanos, fazem triangulação e tem, obviamente, contactos com turcos que participam nestas coisas. Muito diplomático, sabe? Sim. Lançou uma obra muito importante agora. Não? Lançou uma obra, um livro muito bom. Sim. E é importantíssimo na definição atual do que é o nacionalismo.
ali. Ele é a E virtude do não nacionalismo. aquilo que dizem que é o Sim, sim. nacionalismo. A obra, aliás, chama-se A Virtude do Nacionalismo. É uma Exatamente. obra muito interessante. Exatamente. Sim, como eu disse, Sim, há uma sim, grande sim, comunidade turca, de judeus turcos, em Israel. E eles são uma ponte entre os dois países. E o rabino-chefe na Turquia, Isaac Haleva, é muito próximo de Erdogan, muito próximo. Muito próximo. Se ainda tiver ainda uma paciência, uma pergunta, é uma simples curiosidade. Como é que foi ao longo dos últimos tempos? A comunidade mais forte era a comunidade sefardita. Mas entre os sefarditas e os ashkenazim na Turquia, e os ashkenazim dominavam, por exemplo, o comércio com o Cáucaso e portanto, toda a parte oriental. Como é que foi historicamente a relação entre as duas comunidades? Se me podes dizer alguma coisa sobre isso, que eu tinha essa curiosidade. Os sefarditas sempre foram claramente maioritários. Os ashkenazim começam a chegar depois e sempre foram minoritários. E continuam a ser, mas há um líder agora ashkenazim que é, esqueci-me do nome, ele até esqueci-me do nome agora, e ele é o líder do movimento Chabad na Turquia. Chabad, que são os judeus que vieram da Europa Central e Oriental, e Chabad, C-H-A-B-A-D, Chabad, esqueci do nome dele. E ele está cada vez mais ativo. E de certo, nós também já temos Chabad aqui em Lisboa e em Cascais, eles têm agora. Sim, eles aqui suplantaram depois da Segunda Guerra Mundial completamente a comunidade sefardita. Sim, mas pronto, a nossa, enfim, os que voltaram eram muito Sim, pobres, não é? Que voltaram no século XIX. Mas porque os sefarditas turcos não são muito religiosos. Os sefarditas turcos, a maior parte deles não são nada religiosos. E os ashkenazim, nomeadamente este movimento Chabad, muito mais religioso. E ele está a dinamizar muito a comunidade, pouca, que já existe, que ainda existe, ele está a dinamizar muito essa comunidade em Istambul, que ele está baseado em Istambul, para serem mais religiosos, para terem as suas tradições, e há ali alguma rivalidade entre ele e o rabino, o Isaac Haleva, para ver quem é que tem mais influência dentro da comunidade. Mas agora não me lembro o nome dele. Nós aqui. Ele também tem muitas relações com os Estados Unidos, porque ele viveu nos Estados Unidos. Portanto, Aqui em Portugal havia um sefardita turco, da nacionalidade turca, penso que originário da família, transplantada para Salónica e, portanto, o Sam Levi, que era, obviamente, foi um grande apoiante do Estado Novo, pelas mãos do Moisés Al-Zalak, que era amigo, depois foi o filho, e que mantive sempre uma relação muito. Uma das coisas, as pessoas falam sempre de Israel e os judeus, são coisas diferentes. Portanto, durante a Guerra Civil Espanhola, por exemplo, os sefarditas apoiavam claramente o lado, financeiramente e mesmo com homens, e os ashkenazim o outro lado, mas de uma forma claríssima. E as pessoas falam sempre coletivamente, os judeus, já uma vez as duas comunidades estão profundamente divididas nos seus interesses e nos seus apoios. Basta ver que ainda hoje vão imensos judeus em peregrinação a Marrocos, até alguns com dupla cidadania, sempre qualquer espécie de problema. Até em termos culturais, há grandes diferenças, não é? Claro. Mas esta comunidade de Chabad é bastante influente, mesmo na Rússia. São muito próximos de Putin, muito próximos. E daquilo que eu ouvi, a comunidade judaica na Rússia é já a maior da Europa, suplantando a da França. Já tinha falado tem saído disso. muitos de França, não é? Sim, tem muitos judeus russos em Israel. Sim. E vêm judeus franceses para Portugal também. Eu escrevi um artigo sobre
os pedidos de nacionalidade portuguesa pelos judeus turcos, e fiz também trabalho de campo na Sinagoga do Porto. Muitíssimos judeus franceses, a comunidade judaica Mas os francesa. franceses no geral foram Sim. Mas a saída, eu estou cada vez mais sobre isto, mas percebi que a data que falou foi a data da obrigatoriedade de saída dos judeus e dos muçulmanos de Espanha. Em Portugal foi 1536. Não, mas há conversões forçadas ainda antes. Claro, a conversão forçada é forçada, ou se convertiam ou tinham de sair. Sim, ou seja, a partir de 1500. Mas em Portugal, só em 1536 Sim. é que foi percebido em 1400 que é espanhola. Não, as conversões forçadas foram a partir de 1496 ou 98. Conversões forçadas. Repare que E depois a expulsão. sim, mas aqui houve um massacre de Lisboa em 1506, há uma moratória de 30 anos, 1536, a partir do qual é passado efetivamente a exercer a obrigatoriedade, se não houver. Sim. Mas já, as conversões forçadas começam no final do século XV. Já para a obrigatoriedade de Dom Manuel? Já? Começa as conversões forçadas. Em Portugal? Por exemplo, há um episódio que é ali na Baixa e que eles são juntados ali num lar, que agora não lembro o nome, e agora estão batizados e portanto começa... Sim, mas isso depois eles querem ter valor por parte da igreja. Sim, mas A pressão existiu, era um massacre. Sim. Mas só que as relações mantiveram-se depois de duas, porque muitos dos agentes do Dom João II eram judeus, e continuaram as ligações, sobretudo até com os franceses. Da Rochelle e Bordeaux, onde muitas comunidades judaicas se localizaram e outra coisa, que não havia proibição de vinda, havia proibição de residência, não podiam residir cá. Isso permitia algumas visitas, umas com maior medo, outras com menor medo, uns com maior proteção, outros com menor proteção, mas depois foi-se mantendo uma relação Sim, quando eles começam a sair ainda no final do século XV, mas a grande migração é a meio do século XVI, já até ao Brasil, não? Porque os holandeses ocupam a parte do Nordeste brasileiro para as e eram Antilhas. muito mais aceitavam, não? As diferenças com mais facilidade. Para as Antilhas também. Bom, este já é um tópico que está bem para manga. Já agora, só um segundo, não se pense que não falamos nisto, e é novamente uma questão de curiosidade. Existe em Avalon aquele espírito que é apesar nele e noutros de um espírito pan-turco de ligação e expansão para o centro da Ásia, para os turcófonos do centro da Ásia. Isso existe? Corresponde a uma estratégia concreta ou é meramente uma intenção? É assim, essa ideia existe há muito tempo. Entre militares, entre empresários, entre académicos. É a Turânia. Essa ideia existe há muito tempo. Quando a União Soviética caiu, essas ideias voltaram. E muito daquilo que também passava por estes violinistas também era muito começarem a fazer a ponte para esses... Não é? Portanto, estamos a falar de um espaço geográfico que vai dos Balcãs à China e à Sibéria. Sim, claro, a Sibéria toda. Seria o maior país do mundo. Os próprios É tipo machos aquela anel Rimland, não é? falam. Sim, e os tártaros, que são A geopolítica é aquela parte do Rimland, não é? Rhineland. Heartland. Não, Heartland é a parte de cima. É aquele anel que faz assim, que eles dizem que é o Rimland. Mas mesmo, quer dizer, há tártaros na Rússia, na Ucrânia. Sim. Portanto, estamos a falar de um espaço que vai até ao topo da Sibéria, vai até lá acima. Vladivostok por aí para cima. Portanto, há uma clara que isso, enfim. E a população tem essa noção e esse sentimento de ligação. Há uma simpatia. Eles falam
línguas Não turcófonas. há Áfricas. Mas O Cazaquistão, o Turcomenistão, Xinjiang, na China, toda, portanto, o há único não fala é o Tajiquistão. exato, há ali né, e mesmo no Irão também existem populações turcomanos, em particular no Irão, portanto, esse projeto, há uma ideia, mas lá está, este movimento Gülen era um dos que ia começar a... Eu não sabia que se chamavam turânicos, pela língua, não sabia. Não, o projeto de Estado é Turânia. 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 Turânia, que vem do Turano, que é a língua perdida de origem proto-turca. Proto-turca, é isso mesmo. Não sabia, não desconhecia. Desconhecia que chamavam isso. Isso é um sonho e lá está, há algum tipo de passos concretos. Claro que a Turquia também está cada vez mais a instalar-se na Ásia Central e também por causa de oleodutos e gasodutos que vêm desses países, não é? A África é sobretudo a África Oriental. Só que... A África Oriental, hoje quem vem de Moçambique para aqui, utiliza a Turkish Airlines, que é mais barato que qualquer ela. A Turkish Airlines, claro, é outro dos É um instrumentos instrumento de de soft Estado. power. Portanto, a ideia é, mas lá está, pois a Turquia tem a competição ainda da Rússia, obviamente, e tem a competição cada vez maior da China, porque a China cada vez mais na Ásia Central há ali um gás e petróleo. Mantendo a mão bem pesada e bem controlada. Bom, São dois adversários de peso. acho que neste caso já explorámos bastante bem o tema. Muito obrigado, professora Isabel, e contamos consigo para eventos futuros e obrigado por terem estado presentes. Obrigada. São sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Eu isto dava